Bom, eu queria compartilhar algo com você, que está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. É uma palavra que Deus tem falado ao meu coração, ao coração da minha família. A gente tem meditado sobre isso. Algumas semanas ou dias atrás, a pastora Tânia trouxe um devocional sobre esse texto também. Lucas capítulo 1, nós vamos ler vários versos, tá? Então, gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, seja no papel, no celular. Você que está na sua casa também, acompanhe junto com a gente. Lucas capítulo 1. Vamos ler do verso 5 ao 25, depois vamos pular para outros versos. Obrigado. O texto diz assim, Lucas 1, 5. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimava, uma grande multidão orava ao lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho ou bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitar a sabedoria dos justos. Agora vamos pular, vamos seguir, verso 18. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Eu já sou velho, minha mulher também é de idade muito avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para trazer essas boas notícias. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras e se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam pelos seus gestos e o seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias do serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou a minha humilhação pública de não ter filhos. Agora verso 39. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa de Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança no seu ventre. Porque tenho grande honra em receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi a sua saudação, o bebê no meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu que no Senhor disse o que faria. Verso 57. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava de 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Então eles disseram: não há ninguém na sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como ele queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: seu nome é João.
No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia de que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos ficaram sabendo e meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Verso 67, então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui, de podermos estar reunidos como igreja e cultuar o Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Queremos te louvar porque sabemos que o Senhor é real, que a sua presença é real, Deus, e que nós podemos ter a convicção de que o Senhor está aqui, de que o Senhor quer falar ao nosso coração e de que o Senhor quer que nós voltemos para a nossa casa transformados pela renovação da mente, Pai. Portanto, fala conosco, tenha liberdade, Senhor. Desde já nós cancelamos toda ação do maligno de roubar a semente da tua palavra ou de trazer confusão nas mentes, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te convidamos, fica à vontade, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, você já ouviu falar da história de João Batista? Os 4 evangelhos, desde Mateus até João, narram sobre momentos da vida de João Batista, mas Lucas é o único autor dos evangelhos que se dedica a falar um pouquinho mais sobre João Batista. Ele fala sobre o nascimento, sobre a concepção de João Batista, sobre a sua família. E nós sabemos que João Batista ele teve um ministério profético, um ministério evangelista, e a sua pregação também não agradava a todos, né? Na sua maior e única pregação que os evangelhos narram, ele chama as pessoas de raça de víboras, né? Então ele não era o tipo do cara que pregava para massagear o ego das pessoas. Ele era o tipo do cara que pregava para dizer a verdade, custe o que custar. E é importante destacar que João Batista, ele sabia quem ele era, ele sabia da sua identidade, ele sabia qual era o seu propósito e ele viveu a sua vida em função desse propósito. Ele marcou a sua geração, ele teve um ministério relevante e ele teve grande influência no início do ministério de Jesus. Ele foi preso, depois ele foi decapitado porque ele disse verdades para o imperador, aliás, para o governador Herodes. Por isso ele foi preso e mais para frente foi morto, teve a sua cabeça decapitada. E a gente pode olhar para a vida desse homem e ver que realmente ele viveu para cumprir o seu propósito e desde cedo ele foi direcionado para um alvo, ele foi direcionado para esse propósito. Mas isso eu entendo que Lucas clareia um pouco a nossa mente para mostrar que aquilo que João Batista viveu, a sua vida, era um reflexo muito grande da base que ele tinha, da sua família. A nossa família é uma base para nós, para todo ser humano. Você começa a olhar para uma sociedade desajustada, é porque você vê pessoas que estão crescendo em famílias desajustadas. Hoje é muito fácil você, por exemplo, entrar numa sala de aula, sou professor, dou aula para educação infantil, ensino fundamental, e é muito comum você entrar numa sala de aula e perguntar, se você perguntar quantos têm seus pais divorciados, a grande maioria vai levantar suas mãos, porque é muito normal isso. É muito comum você ver crianças, adolescentes, jovens sendo criados por mães solteiras. É muito comum você ver pessoas que estão sendo criadas pelos seus padrastos ou por madrastas. Enfim, muito comum você ver discussões, brigas e uma série de outros problemas que os casamentos, que as famílias desajustadas causam na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens. E talvez até mesmo a grande maioria dos jovens e adolescentes que hoje estão na criminalidade, nas drogas, são frutos de famílias totalmente desajustadas. Uma base que foi perdida. E ali a gente entende que Zacarias e Isabel, a família de João Batista, aquilo que eles receberam de Deus levou eles a um entendimento de que a vida de João Batista seria muito maior ou muito mais complexa do que uma vida de serviço no templo, que era o que talvez ele herdaria da sua família, porque o serviço sacerdotal ele passava de pai para filho. Então, naturalmente, João Batista seria um sacerdote e serviria assim como seu pai serviu durante toda a sua vida no templo. Mas aquilo que eles receberam de Deus fez eles refletirem e entenderem que o propósito de João Batista era muito maior do que só o serviço no templo. E por isso ele cresceu e viveu
dessa maneira. A Bíblia fala, lá o salmista declara no Salmo 127 que os filhos nascidos na juventude são como flechas nas mãos do guerreiro. E como o guerreiro usa as suas flechas? Ele mantém ela na sua aljava, até que no momento certo, ele retira ela da aljava, ele ajusta a sua flecha no arco, ele posiciona ela, ele dá uma direção para aquela flecha e ele se prepara para lançar aquela flecha no alvo. E assim também são os nossos filhos. Nós criamos os nossos filhos para que de alguma forma nós cuidemos dele, protejamos ele na nossa aljava, até que chegue o momento em que nós precisamos direcionar eles e posicionar eles para lançá-los para o alvo. E esse alvo precisa permanecer em Jesus. E quando nós lançamos, nós não precisamos ter medo de lançar, porque nós sabemos que esse alvo é certo. O livro de Provérbios, ele nos instrui, ele diz, olha, instrui, ensina a sua criança no caminho que ela deve andar, ou nos objetivos que você tem para ela, e quando ela crescer, ela não vai se desviar deles. Então, existe um entendimento em que nós precisamos entender que como pais e mães, talvez você não é pai e mãe ainda, mas você vai ser um dia, amém? E nós precisamos entender que o nosso papel, que nós temos uma responsabilidade em sermos uma base forte para os nossos filhos, amém? Quantos têm filhos aqui? Levanta a sua mão. A grande maioria tem filhos. Talvez você nem viva com seu filho, mas você precisa entender que você ainda assim é responsável por ele. Talvez ele já tenha 18, 19, 20, 21 anos, já é maior de idade, já faz as suas escolhas, as suas decisões, mas de alguma forma você ainda tem um peso de responsabilidade sobre o que ele viveu e sobre o que ele ainda vai viver. E se hoje a gente vê uma série de homens frouxos, uma sociedade onde homens não têm posicionamento, onde homens não têm hombridade, onde homens não têm uma direção, onde homens não têm coragem, onde homens são acomodados e vivem 30, 40 anos na casa dos pais, não querem formar uma família, não querem produzir, não querem frutificar. Isso é fruto de uma base fraca, porque uma base forte cria os seus filhos para serem responsáveis, maduros, corajosos, prontos para enfrentar a vida, para fazer a sua família, para frutificar, para produzir na sociedade. E essa é a nossa responsabilidade como igreja. Aliás, como igreja, a nossa responsabilidade é ainda maior do que alguém que não é cristão, porque como nós vemos no mundo, quando nós olhamos a perspectiva missionária, nós olhamos para o mundo muçulmano e nós vemos que os muçulmanos eles têm 3, 4 filhos, 5 filhos, e a cada filho eles incumbem a responsabilidade de memorizar as escrituras ali do Islã, o Corão, o Alcorão, e desde pequenos eles já memorizam os textos e eles são criados nessa cultura, eles fazem as suas orações e quando eles crescem eles não se afastam do islamismo e eles permanecem naquela religião servindo a Alá, servindo a Maomé. E hoje o número de muçulmanos é tão grande no mundo que a perspectiva é que daqui a poucos anos eles já tomem toda a Europa. A Europa, que diga-se de passagem, há algumas centenas de anos atrás viveu um grande avivamento, onde muitos avivalistas surgiram da Europa. John Wesley, que é o que nós mais citamos aqui, transformou a Europa através da pregação do Evangelho, rodou muito pregando o Evangelho por toda a Europa, mas hoje, essa mesma Europa que passou por um grande avivamento, é uma Europa mudada pelos muçulmanos, pelo poder do Islã, porque são pessoas que criam seus filhos com uma base forte, e nós precisamos aprender e entender que como cristãos nós temos uma responsabilidade dobrada em ser uma base forte para os nossos filhos, amém? E voltando ao texto, nós olhando para a família aqui de João Batista, nós podemos enxergar algumas lições, alguns pontos que são cruciais para entender como foi positivo o ministério de João Batista e por que ele viveu toda a sua vida direcionado ao seu propósito. Nós vamos ver no verso 6 que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Em outras versões vão dizer que eles obedeciam irrepreensivelmente. Isabel e Zacarias, eles eram sacerdotes, eles serviam, eles tinham o seu trabalho, eles tinham o seu status, mas eles tinham suas dificuldades como qualquer outra família que tem dificuldades ou problemas, mas apesar de tudo eles serviam e obedeciam ao Senhor fielmente.
E a obediência é um princípio inquebrável para nós, cristãos. A obediência, ela faz parte do caráter de Cristo em nós. É uma marca que o discípulo de Jesus carrega. Jesus, ele fala para os seus discípulos lá em João: olha, se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. É uma prova de amor a Deus. Jesus, ele fala também que os verdadeiros discípulos, eles seriam conhecidos por permanecerem fielmente nos seus ensinamentos. Ou seja, a marca do discípulo é obedecer a Deus. A marca do filho de Deus, a marca do cristão, precisa ser a obediência. E apesar da sua irrepreensível obediência, como eu disse, Zacarias e Isabel, eles tinham dificuldades, assim como toda a família. E a maior dificuldade deles, que talvez se tornou a sua maior frustração, era o fato de Isabel ser estéril e eles terem já idade avançada e, portanto, nunca terem filhos. Imagina a frustração no mundo antigo judeu de uma mulher que não podia ter filhos. Para elas era questão de humilhação, de vergonha. Mais para frente, no verso 25 que nós lemos, Isabel vai dizer que aquilo era uma humilhação para ela, mas Deus livrou ela dessa humilhação e a concebeu um filho. Talvez essa humilhação, esse sentimento de humilhação, esse sentimento de vergonha que eles carregavam, a frustração de saber que a sua genealogia não teria mais continuidade e que morreria ali o legado de Zacarias, talvez era frustrante para eles já tinham idade avançada e eles sabiam que não podiam mais ter filhos. Mas eu entendo uma coisa, eu aprendo uma coisa com o Evangelho: Deus honra a nossa obediência, amém? Aprendi uma frase com o pastor Ney, com o pastor Humberto, eles sempre repetiam isso, e eu carrego isso comigo, que ninguém perde por obedecer. Ninguém perde por obedecer. Eu nunca perdi por obedecer à minha liderança, aos meus pais, a Deus, a sua palavra. Eu nunca perdi. Ninguém perde por obedecer. Às vezes a gente acha que está perdendo, às vezes a gente acha que estão lesando a gente, às vezes a gente acha que está sendo de alguma forma injustiçado. Mas sabe de uma coisa, se você permanece em obediência, Deus te honra em algum momento. Se você permanece em obediência, Deus vai te honrar em algum momento. Apesar das circunstâncias, a gente precisa permanecer obedecendo, porque no tempo certo, o motivo da nossa frustração, aquilo que hoje é motivo de vergonha, aquilo que hoje é motivo de humilhação, vai se tornar motivo de alegria e celebração, amém? Então guarde isso com você. Aquilo que é uma frustração na sua vida hoje, se você permanecer obedecendo ao Senhor, uma hora, no tempo certo, vai se tornar motivo de grande alegria. No verso 8 vai mostrar Zacarias no templo. O texto fala que ele estava servindo diante de Deus no templo, conforme a escala que eles tinham que seguir. É importante, uma observação importante a gente ressaltar que nos evangelhos, quando nós vemos sobre sacerdócio, existiam dois tipos, dois formatos diferentes, duas formas, que nós precisamos distinguir, que era a aristocracia sacerdotal e o sacerdote ou sacerdócio da ordem. A aristocracia sacerdotal eram famílias de sacerdotes que exerciam poder político na sociedade, que cuidavam das finanças e economia, e também cuidavam de alguns ritos do templo. Eles eram ricos, eram famílias ricas. Mas Lucas indica que Zacarias e Isabel faziam parte de um outro tipo de sacerdócio, que eram os sacerdotes da ordem, que era um grupo de sacerdotes que vivia longe, aliás, fora de Jerusalém, na região da Judéia, na região da Galiléia. As suas casas ficavam lá. Eles não tinham dinheiro como os aristocratas. Eles não eram envolvidos com política, eles não tinham domínio sobre qualquer tipo de finança, mas eles eram responsáveis pelos sacrifícios e pelas cerimônias no templo. E esses sacerdotes da ordem, eles eram organizados em grupos. Então, existiam 24 sacerdotes que serviam durante uma semana no templo. E no século I, essa organização foi transformada em famílias. Então algumas famílias serviam de acordo com um sorteio, segundo Lucas. Era feito um sorteio para quem servisse no templo, e eram tantas famílias, eram tantas pessoas para servir, que os historiadores dizem que às vezes uma pessoa servia uma ou duas vezes na vida no templo. De tantas pessoas que tinham para exercer tarefas no templo. E Isabel e Zacarias foram sorteados nesse momento. Zacarias estava no templo, servindo ao Senhor. E ali ele recebe uma surpresa. Ele é visitado por um anjo, o anjo Gabriel. E sabe a notícia que ele vem trazer para ele? Ele fala para ele: olha, Zacarias, a sua oração foi ouvida.
A sua oração foi ouvida. Enquanto Zacarias estava servindo, ele obtém a resposta de um milagre. O milagre de que na sua velhice, o milagre de que na esterilidade de Isabel, eles teriam um filho. Ela ficaria grávida. E tudo indica que aquilo foi uma resposta dos pedidos de oração de Zacarias e Isabel. O anjo fala: suas orações foram ouvidas, a sua oração foi ouvida. Eu entendo que parte da oração de Zacarias foi ouvida naquele momento em resposta de que seu filho nasceria, de que a sua esposa estaria grávida, mas existia uma outra oração que permeava naquele tempo, em que era a oração de que eles ansiavam e clamavam pela vinda do Messias. E o filho de Zacarias e Isabel não era só um milagre para a família deles, mas era também um indicativo de que ele prepararia o caminho do Senhor. Isso significava que o Messias estava próximo. Então a oração não só daquela família, mas a oração e um clamor de um povo sacerdotal, era de que o Messias estava chegando. E o anjo trouxe uma resposta para ele, que não só servia como um milagre para sua casa, mas como uma dupla honra para sua família. E isso tudo estava acontecendo enquanto ele estava servindo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, Zacarias, ele estava servindo. Zacarias estava servindo, e ele foi surpreendido. Sabe o que isso nos ensina? Que muitas vezes, enquanto nós estamos servindo a Deus, trabalhando na sua obra, enquanto nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou e nos mandou fazer, Deus está separando uma resposta para nos dar, e separando o seu milagre para nós. Na maioria das vezes, a gente, como ser humano, a gente tem a tendência de desistir ou desanimar das coisas e parar aquilo que a gente está exercendo na obra de Deus, quando os problemas se levantam, ou quando a gente não encontra algum tipo de resposta daquilo que a gente vem orando e clamando durante um bom tempo. Mas é exatamente o contrário que nós devemos fazer. Enquanto nós servimos, Deus trabalha em nosso favor. Você crê nisso? Enquanto você serve, Deus trabalha em favor da sua casa, da sua família. Enquanto você serve, Deus trabalha em favor da sua necessidade. Porque Ele é o nosso bom pastor, e o bom pastor, Ele cuida das suas ovelhas, Ele as alimenta, Ele as supre, Ele sabe quais são as suas necessidades. Por isso, permaneça servindo. Se talvez passou pela sua cabeça em algum momento: cara, eu vou parar de liderar a célula, estou muito cansado, eu vou parar de servir nos atalaias, é muito desgaste, eu vou parar de interceder um pouco, vou parar de ajudar aqui, de ajudar ali, eu vou parar, vou dar um tempo. Se você está pensando nisso nesse momento por causa da crise que você está vivendo, por causa dos problemas, porque a sua oração não está sendo atendida, porque você acha que Deus não está te ouvindo, meu irmão, para tudo agora, porque é o momento de você não parar de verdade, mas é o momento de você continuar e ainda ser mais intencional e intenso naquilo que você está fazendo, porque eu tenho certeza que Deus está ouvindo as suas orações e Ele está separando a sua resposta no tempo certo. No verso 41, pulando lá para frente, vai dizer que ao ouvir a saudação de Maria, o bebê se agitou e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O texto fala que no mesmo período em que Isabel ficou grávida, o anjo Gabriel visitou Maria e disse para ela que ela seria a mãe do Messias, que ela estaria grávida de Jesus, o Emanuel. Ele aparece para José, os dois entendem aquilo que Deus quer fazer na vida deles. E Maria nesse período vai visitar Isabel, que era sua parente. E o texto fala que quando Maria chega diante de Isabel e a sauda, o bebê que estava na barriga de Isabel, ou seja, João Batista, se agita, e naquele momento Isabel fica cheia do Espírito Santo. E eu não sei se você entende o que está acontecendo aqui, mas é interessante eu lembrar que alguns versos anteriores, no verso 15 que nós lemos, o anjo vai dizer para Zacarias que o seu bebê, que o seu filho, que João Batista, seria cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. No texto que nós mencionamos agora, Isabel era cheia do Espírito Santo, enquanto Maria aparecia diante dela e saudava ela. E no verso 67, lá na frente vai dizer que Zacarias, depois que o seu filho nasceu, depois que ele consegue falar e louvar a Deus, ele também é cheio do Espírito Santo. Sabe o que isso nos ensina? Que nós como família precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Talvez você individualmente está buscando ser cheio do Espírito Santo, mas eu quero dizer para você que você precisa buscar a sua casa ser cheia do Espírito Santo. Você, seu marido, sua esposa, seus filhos. Uma experiência que eu e a minha esposa vivemos é que quando ela engravidou do Kalel, ainda na barriga,
a gente orava muito por ele, para a gente era uma novidade muito grande, era um tempo muito especial, a gente orava muito por esse filho, a gente colocava a mão na barriga e orava, nas nossas orações devocionais nós orávamos por ele, e talvez você ache que isso é besteira, algo emocional ou místico, mas por várias vezes em que tanto eu quanto ela orávamos individualmente, e a gente mencionava o Kalel nas nossas orações, nós sentíamos um arrepio, e realmente parece que algo sobrenatural estava acontecendo. E hoje quando a gente olha para o nosso filho, e tão pequeno, 3 anos de idade, às vezes ele nos impressiona falando algumas coisas que a gente fala, meu, não é possível que esse menino está falando isso. Esses dias, a minha esposa me contou que ela estava colocando ele para dormir, ele tem 3 anos, gente. Minha esposa estava colocando ele para dormir, e aí ele disse para ela, mãe, Jesus não está aqui, né? Jesus está lá no céu, né? E ela, caramba, Kalel, quantas vezes eu tenho que te falar que Jesus está aqui? Sim, pô, Jesus está aqui. Ele, não, mãe, Jesus não está aqui. Ela, pô, Kalel, Jesus está aqui sim. Ele falou, não, mãe, Jesus não está aqui. Jesus está no céu, quem está aqui é o Espírito Santo. Eu falei, pô, meu, tá de brincadeira comigo. Esse moleque tem 3 anos. Ele nunca foi na escola dominical, pô. A gente nunca ensinou isso para ele. Talvez em algum momento ele ouviu alguma pregação, ou ouviu a gente comentando em algum lugar, mas o importante é que a palavra de Deus está sendo absorvida. E a minha oração, o meu desejo é que isso não fique só nos meus filhos, mas que isso se estenda para essa geração, que isso atinja os seus filhos, que isso atinja os seus netos, que isso atinja os seus sobrinhos, que toda a sua casa, que toda a sua família seja cheia do Espírito Santo. Meu irmão, quando Lucas narra no livro de Atos, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, você começa a ver milagres acontecendo em todos os lugares, sinais acompanhando a igreja, coisas sobrenaturais, doentes sendo curados, pessoas sendo libertas de opressão de demônios, pessoas confessando seus pecados, sendo batizadas, recebendo Jesus como Salvador da sua vida. Isso acontecia nas casas, isso acontecia nas praças, isso acontecia em todos os lugares, porque existiam irmãos que buscavam ser cheios do Espírito Santo, eram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, nós precisamos buscar isso para as nossas casas. Nós precisamos buscar isso para as nossas famílias. Nós precisamos orar pelos nossos filhos para que eles sejam cheios do Espírito Santo. E por fim, no verso 76 e 77, depois que João nasce, Zacarias começa a profetizar e ele começa a declarar sobre a vida do seu filho, profetizar sobre a vida do seu filho ainda bebê. No verso 76 e 77 ele vai dizer, e você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor e dirá ao povo como encontrar a salvação por meio do perdão dos pecados. Zacarias está profetizando sobre a vida do seu filho, ou seja, ele está posicionando o seu filho e dando uma direção para ele desde pequeno. João cresceu e se tornou exatamente o cumprimento daquilo que o seu pai declarou e recebeu de Deus sobre a vida dele. Ele foi exatamente essa pessoa que batizava pessoas e conduzia pessoas ao arrependimento, que trazia salvação, ou mostrava salvação através do perdão dos pecados e apontava para Jesus como Salvador. Sabe, meu irmão, se tem uma coisa que nós aprendemos é que nós precisamos liberar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos liberar palavras proféticas sobre os nossos filhos. Nós precisamos orar sobre a vida deles e pedir para que o Senhor os encha com o Espírito Santo, meu irmão. Eu creio em crianças cheias do Espírito Santo, eu creio em crianças vivendo coisas sobrenaturais, eu creio em crianças profetizando, em crianças tendo visões, tendo sonhos, eu creio em crianças, sabe, sendo cheias do Espírito Santo, sabe, e fazendo coisas que talvez nós nem imaginamos que elas possam fazer. Talvez você tenha olhado para o seu filho e tenha tratado ele só como uma criança qualquer, coloca um desenho para ele ver e está tudo bem, está tudo certo, mas já foi o tempo de nós pensarmos dessa forma, meu irmão. Se ele pega o seu celular e se ele abre a plataforma do TikTok, ele vai receber milhares de informações em meia hora. Informações que você vai demorar a vida toda para dar para ele. Em uma live do YouTube, ele pode absorver uns 30 palavrões diferentes que você nunca ouviu falar. Por isso é tempo da gente entender e olhar com uma outra perspectiva aquilo que Deus quer fazer na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos. É tempo da gente orar e profetizar sobre essas crianças, sobre os nossos filhos, sobre essa geração. Eu quero finalizar dizendo algo para você.
Nos tempos de Moisés, quando Moisés nasceu, eu até publiquei algo sobre isso esses tempos atrás, e lembrei de uma conversa que eu tive com Judá, há uns 3 anos atrás, falávamos sobre isso. No tempos de Moisés, o faraó promoveu um infanticídio muito grande, para que os hebreus fossem inibidos, e não crescessem tanto. No meio desse infanticídio, nasceu Moisés, que foi preservado com saúde, e se tornou o grande líder que frustrou os planos do faraó, libertando o povo de Israel do Egito. Nos tempos de Jesus, o governador Herodes promoveu um infanticídio a fim de eliminar o rei que seria o Messias. Jesus nasceu, a família de José foi instruída a ir para o Egito, a passar algum tempo lá, até que Herodes morresse e eles pudessem retornar para Israel. E Jesus se levanta. Nos nossos dias, nós não ouvimos falar de nenhum infanticídio, porque o infanticídio que tem acontecido é cultural, é ideológico. E aquilo que está acontecendo na nossa sociedade está matando e destruindo todos os princípios que eu e você temos semeado na vida das crianças e dos adolescentes. E a gente não está vendo isso acontecer, porque a gente não está vendo nenhum corpo na nossa frente. Mas as entrelinhas já está acontecendo. Crianças, adolescentes, jovens se suicidando. A mídia não divulga porque eles têm um acordo de não poder divulgar essas informações, porque eles acreditam que isso, de alguma forma, acaba estimulando outros a cometerem suicídio, mas está acontecendo. E a gente vê uma série de outras coisas, crianças desenvolvendo síndrome do pânico, crianças desenvolvendo crise de ansiedade, crianças desenvolvendo depressão, coisas que nós nunca vimos antes, estão acontecendo nos nossos dias. E os nossos olhos carnais não estão enxergando, porque isso é algo que nós precisamos enxergar com os olhos espirituais. Por isso é tempo da gente despertar, acordar e entender que a nossa família precisa ser uma família sacerdotal, que nós temos um peso de responsabilidade em sermos uma base forte para os nossos filhos, que nós temos um peso de responsabilidade em investir nessa geração de crianças, de adolescentes, para realmente instruí-los, para realmente profetizar na vida deles, para abençoar a vida deles, para direcioná-los, para apontá-los e posicioná-los, para que eles se tornem homens e mulheres de valor na sociedade, que vão honrar o nome de Jesus, que vão levar o evangelho em todos os lugares, que vão fazer a diferença, e ainda que eles sejam perseguidos, eles persistam até o final e vivam o propósito de Deus até a morte.